graça e paz, maravilha, seja você a diferença. Hoje com mais uma videoaula para nós. Vamos falar sobre algo que eu ouço muito dentro das igrejas. Eu ouço muitas pessoas falarem, afirmarem, brigarem, discutirem. Mas eu quero trazer um estudo hoje sobre algo muito interessante que eu acho que vai ser impactante e vai deixar muitas pessoas com uma grande interrogação e com, como que fala? Com a pulga atrás da orelha. Vou falar hoje sobre fariseu. Você é um fariseu? Seu fariseu da Silva, seu fariseu de uma figa. É assim que as pessoas falam. Aquele fariseu, que fulano não presta porque é um fariseu. Mas hoje eu vou explicar o que significa um fariseu. Que muitas pessoas não sabem o que é um fariseu. Mas para explicar o que significa um fariseu, tem que passar por essas quatro vertentes. Essênios, zelotes, saduceus e fariseus. E eu sou um fariseu. Vamos lá. Na época em Israel, há mais de 2.000 anos atrás, um pouquinho mais de 2.000 anos atrás, existia uma religião, o judaísmo, que dentro dessa religião do judaísmo tinha 4 vertentes, como se fosse hoje a igreja evangélica pentecostal, neopentecostal, não pentecostal e aquela que está se adaptando. Mais ou menos assim. Vamos lá. As 4 vertentes, as 4 essências do judaísmo eram essênios, como nós estamos vendo aqui, zelotes, como nós estamos vendo aqui, saduceu, como tem aqui, e fariseu, que é o que eu sou. Vamos lá. Os essênios eram judeus eremitas. O que significa essa palavra? Eremita, pastor Nogueira. A palavra eremita significa aquele que se afasta de algo ou aquele que gosta de permanecer sozinho. Os essênios, eles eram solitários. Eles se afastaram do judaísmo inicial, se afastaram da raiz do judaísmo inicialmente. Eles criam em Moshe, eles criam sim na divindade de Deus, nos profetas, nos sacerdócios. Inclusive, os essênios eram sacerdotes em Israel. Então eles faziam parte, por tomarem dessa vertente, dessa parte do judaísmo. Então eles também eram sacerdotes em Israel. E eles puxavam-se as pessoas para o deserto. Dizem, eu não sei, eu não tenho base para isso, mas dizem que até o próprio João Batista, ele era essênio, porque ele vivia como um ermitão, como uma pessoa que vivia... Porque ele vivia no deserto, como um essênio, como uma pessoa do deserto, né? E eles pregavam arrependimento, sim, das obras, dos atos inconsequentes, dos pecados carnais que eram expostos. Então essa talvez seja uma base que as pessoas tragam a dizer que João Batista era essênio também. Mas pronto, os essênios, uma das vertentes do judaísmo da época, os essênios era, similarmente dizendo, os judeus que viviam solitários, afastados da fé judaica ou judaizante inicial naquela época, ok? Os zelotes eram imitadores ou admiradores zelosos. A palavra zelote vem daquele que traz o zelo por algo. Então eles eram praticamente os doutores da lei, também dessa vertente do judaísmo, entendendo isso, há 2.000 anos atrás, na vertente do judaísmo, existiam os 4. Os zelotes também eram sacerdotes, tanto é que muita gente fala que Paulo de Tarso era um dos zelotes. E lá em Atos 21:20 fala que ele zelava pela palavra. Depois você abre a tua Bíblia aí e leia também. Eram judeus religiosos que lutaram, tinham o ofício de lutar contra o Império Romano dentro de Israel. O Império Romano queria dominar Israel naquela época. E os zelotes, por eles serem bem zelosos pela lei de Israel, eles não aceitavam que outro império viesse dominar dentro do território de Jerusalém, dentro do território de Israel. Então por isso que existe essa segunda vertente, que eram os judeus religiosos da parte de Israel, que lutavam contra os romanos na época. Os saduceus, um grupo de sacerdotes contra o uso oral da Torá, ou contra o uso da Torá sagrada. Isso mesmo. Dentro das 4 vertentes, terceiro que eu falo agora
é os saduceus. Era basicamente uma seita religiosa, poucos com poder de muitos, e eles tinham traído Israel na época, ou a palavra traição talvez seja pesado, mas a verdade é que eles traíram Israel porque eles se aliaram com o Império Romano para que pudesse dominar Israel através do Império Romano e eles terem uma alta patente dentro de Israel. Por isso que eles foram os traidores de Israel. Mas essa não é esse talvez não seja o grande problema, porque ali havia uma guerra política entre os saduceus, entre o Império Romano com o governo de Israel na época. Então era uma briga política, né? Dizem também que foram os saduceus quem condenaram Jesus, né? Todo o Império Romano, através dos sacerdotes também. Naquela época eram os sacerdotes saduceus, né? Que não tem a mente do novo. A palavra saduceu significa não tem a mente de Cristo, não tem a mente do novo, não crê no novo. Tanto é que os saduceus, para você ver, presta atenção numa coisa interessante. Os saduceus, eles não criam na morte e ressurreição de Cristo, não criam. Não acreditavam em anjos, não acreditavam em juízo final, não acreditavam na soberania do Messias, não acreditavam em nada do que o Messias dizia. Eles eram contra as palavras do Messias, contra Yeshua. Eles eram totalmente a favor da guerra política para o domínio pelo poder. Por isso que eles se aliançaram com Roma, porque de fato Roma naquela época tinha um grande poder sobre até mesmo o império, o governo de Israel, né, que eles predominaram durante algum tempo sobre o governo de Israel. Agora vamos lá. Fariseu. Eu sou um fariseu e vou provar que você também é um fariseu. Fariseu naquela época era um nome dado àqueles que amavam a Torá Sagrada. Fariseu foi o nome dado para aqueles que eram devotos à Bíblia. A Bíblia naquela época, a Torá Sagrada. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles amavam e criam na lei de Deus. Eles viviam aquela lei de Deus. Eles lutavam pela lei de Deus. Eles operavam dentro do território de Israel, na vertente do judaísmo naquela época, o judaísmo predominante. Eram os fariseus, sacerdotes rabínicos. Eles, como eu já disse, eles são os judeus devotos à Torá Sagrada, eles amam a Torá. Eles criaram as sinagogas, isso mesmo, as primeiras sinagogas criadas em Israel foram os fariseus quem criaram para que pudéssemos adorar a Deus. Depois do templo de Salomão, tudo aquilo, foram os fariseus que começaram a estipular territórios para congregarmos, territórios congregacionais para adorarmos a Deus. Ou para nós termos a discussão pela Torá Sagrada, o aprendizado pela lei, pela Bíblia. São judeus rabínicos, eram super inteligentes, homens dotados de sabedoria e inteligência, em uma cultura inefável. No hebraico, a palavra fariseu significa separados. Separados. Que significa? Diz aí, baby. Santos. Significa santos. Interessante que quando nós falamos que o cristianismo, o evangelho, ele veio para fazer o que conosco? Nos separar. Exatamente. Para que nós possamos ser santos. Então, será que realmente nós estamos julgando bem essa palavra fariseu? Será que eu e você temos a consciência do que significa a palavra fariseu? O fariseu naquela época, eles eram separados, porque significava a palavra separado, porque eles lutavam sobre tudo aquilo que nós cremos hoje no cristianismo. O nome fariseu significa que através da separação eles eram santos, porque eles eram o único que estavam estabelecendo, tanto é que teve uma discussão entre os fariseus com Jesus, porque Jesus, ele dava crédito somente para aquele que sabia de quem estava falando. Vamos lá. Eles criam totalmente contrário do que os saduceus. Vamos lá, presta atenção nisso, que isso aqui é muito importante para nós. Eles criam contrário os saduceus. Se os saduceus não criam em anjos, os fariseus acreditavam em anjos. Se os saduceus não acreditavam na vinda do Messias, os fariseus acreditavam na vinda do Messias.
Os saduceus não criam na morte e ressurreição de Cristo. Os fariseus acreditavam veementemente e pregavam sobre essa morte e essa ressurreição de Cristo. Os saduceus falavam que o juízo final é mentira. Os fariseus pregavam e gritavam que o juízo final é a verdade para nossas vidas. Então, se nós colocarmos em pauta e analisarmos bem qual é a diferença do peso na balança sobre a vertente, os fariseus, de fato, somos nós hoje em dia. Agora, por que, pastor Nogueira, que Jesus chamava fariseu de hipócrita? Porque assim, é mais ou menos o que nós fazemos hoje com os crentes hipócritas. É mais ou menos o que nós fazemos hoje. Nós falarmos para um cara que não é crente, chamar ele de hipócrita, para ele é natural, porque ele tem hipocrisia nele, ele é falso, ele é mentiroso. Então a nossa briga vai ser para quem? Não adianta você falar para um cara que não conhece Jesus, que não vive a vida com Cristo, que é errado trair esposa. Ele vai falar que eu sou um otário. Então a briga de Jesus era com aqueles que acreditavam e viviam isso, ou seja, eram para viver o que está dizendo aqui. É por isso que Jesus confrontava os fariseus. Não seja como fariseus hipócritas. Ele nunca disse não seja como os fariseus, como os hipócritas. Inclusive essa tradução, João Ferreira de Almeida, ele cometeu uma gafe ali. Não seja como não faça como os hipócritas fariseus fazem, isto é, a atitude de certos fariseus. Não quer dizer que era a totalidade dos 100% dos fariseus. Então nós precisamos atentar nossos ouvidos e as escrituras para que nós não podemos errar hoje. Subir no púlpito e chamar a pessoa de fariseu é errado. Porque você também é um fariseu, eu também sou um fariseu. Nós precisamos parar de sermos ignorantes do conhecimento e começarmos a caminhar na rota da sabedoria. Quando nós falamos a alguém que ele é fariseu, nós estamos elogiando, você não está amaldiçoando. Talvez se você quiser amaldiçoar, eu vou te dar um truque, não amaldiçoe não. Mas o erro das pessoas é falar que fariseu é um saduceu, está errado. Saduceu é uma coisa, essênios são outros, zelotes são outros e fariseu é outra coisa totalmente diferente. Mas põe em conta que hoje em dia, como a maioria das igrejas pregam que fariseu, coisa bem isso, fariseu hipócrita não é verdade, né? Porque senão as pessoas vão ficar ainda com que fariseu é hipócrita, então sela bem isso, entende? Nós é que aprendemos errado hoje, não atentos às escrituras, em que mesmo os pastores, apóstolos, chamam não sei o que de fariseu, mas colocando como hipócrita, não como santo. Vocês ouviram o que ela disse aí, eu não preciso falar nada mais sobre isso, né? Frisa. Os fariseus que os pastores pregam hoje sem conhecimento, essa voz aí atrás da câmera é da minha esposa, tá? Então, frisando mais uma vez, por ordem da esposa, eu não sou burro e tolo, eu vou obedecer. O fariseu que é pregado hoje em dia nos altares, nos púlpitos, né, não é esse fariseu que eu acabei de dizer. São os pastores que não se atentam às escrituras, talvez por falta de conhecimento, ou por vir de uma leva de pastores que saem xingando, porque a verdade é assim, uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Não é verdade isso? Pelo menos dentro do Brasil, eu acredito que mais ou menos é assim. Então é uma mentira falar que o fariseu é hipócrita. Não. Existe fariseu que é hipócrita, existe cristão que é hipócrita, existe advogado que é hipócrita, existe médico que é hipócrita, mas nem todo médico é hipócrita, nem todo advogado, nem todo taxista é hipócrita. Tá entendendo? Existem dentro deles alguns hipócritas, como existe pastor hipócrita, padre hipócrita, bispo, ancião, não interessa, não importa qual. Mas muitos de nós precisamos entender isso. Fariseu não é hipócrita, fariseu não é coisa ruim. Fariseu é coisa boa. A diferença é que as pessoas dizem que eles são ruins, como diz aquela voz atrás da câmera. Se você gostou, dá um like, dá um joinha. Compartilhe, curte, comenta, divulgue essa ideia. Toda semana você vai ter uma videoaula nova para o nosso conhecimento. Beijo no coração. Seja você a diferença. Shalom.